Hebreus 12. Eu vou ler o versículo 1 só o começo do versículo 2. Está dito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, como está na sua Bíblia aí? Corramos com paciência, é? Na Bíblia dela tem paciência. Perseverança ou paciência, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o espelho, para a foto, para a imagem, para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Irmãos, desde o começo desse ano, mais precisamente no retiro de carnaval, nós temos sido lembrados pelo Senhor que essa carreira que nos está proposta envolve, na verdade, essas três dimensões, né? Essa carreira que nos está proposta é um sacerdócio, é um serviço, e envolve um serviço direto à pessoa do Pai, um serviço aos irmãos na igreja. Quando eu falo igreja, não é esta reunião aqui, né? Nós não estamos na igreja, inclusive porque isto aqui é simplesmente um espaço de convivência de uma escola. Mas na igreja é entre os irmãos, é uns aos outros. E finalmente, essa carreira que nos está proposta envolve o serviço de testemunhas àqueles que ainda não conhecem Jesus. Amém? Pois bem, acontece que o texto de Hebreu nos lembra que para correr essa carreira, o que acontece é que o escritor de Hebreus, ele usou uma figura comum na época, uma figura dos Jogos Olímpicos. Paulo usou essa mesma figura em Corinto, na sua epístola aos Coríntios, quando ele disse: eu combato não como quem dá murro ao vento, eu corro para o prêmio. Aqueles correm no estádio eles correm por um prêmio que passa, eu corro por um prêmio eterno. E Paulo estava comparando a corrida olímpica que era realizada nos estádios à vida. E ele disse: lá eles estão correndo por uma coroa que passa. E, de fato, aquela coroa daquela época passava, ninguém recebia medalha de ouro lá, não. Era uma coroa de louro. Então, aquilo estava ali verdinho, bonitinho, mas com menos de uma semana já se desvanecia, né? Aquela glória já apodrecia, já morria e já não existia mais. Diferente das medalhas de hoje em dia. Então, Paulo fala, eles correm por um prêmio que se desvanece. Eu por um que permanece para a eternidade. É dessa carreira que o escritor de Hebreus está falando. Está usando esta figura olímpica para falar da vida com Cristo, da vida que recebemos dele e que somos designados por ele a viver neste mundo. Então o escritor de Hebreus chama isso de carreira que nos está proposta. Tá? Sendo que ele lembra aqui que para nós, diferentemente daqueles que se preparam para as Olimpíadas, né? E dizem que vai acontecer lá no Rio de Janeiro no ano que vem,
Eu digo dizem porque se Jesus não voltar, né? Porque senão não tem Olimpíada, não tem nada, não é verdade? Pois bem, diferentemente daqueles que estão se preparando para a Olimpíada, que têm seus treinadores, mas basicamente é o seu esforço próprio que define, em confronto com o esforço dos outros, se vai ou não vai ser bem-sucedido. No nosso caso, o escritor de Hebreus lembra que isso não é possível e que nós, na verdade, para correr essa carreira que nos está proposta, precisamos olhar firmemente para Jesus. Amém? O esforço próprio apenas não é suficiente. Quer dizer que não tem esforço? Oxente. Em bom nordestinês, oxente. Como não tem? É claro que tem, mas não é suficiente, só o nosso esforço. O escritor está lembrando que nós precisamos olhar firmemente para Jesus, porque Ele é que é o autor e consumador desta coisa que foi gerada no nosso coração, chamada fé. Fé em Deus. Amém? Agora veja, por que é necessário olhar para Jesus com essa firmeza, com essa constância? Olhar firmemente, olhar sem desviar, olhar constantemente. Eu diria, pela palavra do Senhor, por dois motivos principais. O primeiro é que somente olhando para Jesus, ou seja, em constante comunhão com Ele, é que nós temos a capacidade espiritual de fazer o que Ele nos manda fazer. Amém? 2 Coríntios, não precisa abrir, 3,18, anota, você lê em casa, e diz assim: e nós com o rosto descoberto, contemplando ao Senhor como em espelho, somos transformados de glória em glória à sua imagem, pelo mesmo Espírito. Então, apenas na comunhão com Jesus acontece essa transformação interior, essa capacitação interior que não vem de nós, que não existe em nós, que ela não irá surgir em nós pelo nosso esforço, mas apenas nessa comunhão, nessa intimidade, nesse perseverar da caminhada com Jesus, com intimidade. Fala então de uma transformação interior, fala então de uma mudança interior necessária para cumprir a carreira que nos está proposta. Mas há um outro motivo que eu encontro nas Escrituras para olharmos para Jesus. O primeiro é porque somos feitos à lua. A lua, se não estiver exposta ao sol, ela não tem o que brilhar. A lua em si mesma, e que foi uma grande decepção para os românticos de todas as épocas, quando construíram um telescópio que enxergou o formato da lua e viram que ela é toda esburacada, feia que dói. A bichinha é feia que dói. Na sua essência, na sua natureza, ela é igualzinha a nós. Ela é feia que dói. E ela só brilha quando está exposta ao sol. Amém? Se ela estiver exposta ao sol, então ela tem uma luz, mas não é dela aquela luz. Porque o que é dela é só aquilo que os telescópios viram e as pessoas demoraram a acreditar. Não é possível, aquela que eu olho ali, né, no entardecer, no anoitecer, é essa coisa horrível? É essa coisa horrível. Então o nosso coração, meus irmãos e queridos convidados que estão aqui esta noite, ele é igualzinho à lua. Você pode botar o perfume mais cheiroso, a roupa mais bonita, se olhar no espelho e se achar o máximo, mas você sabe que você é muito parecido com a lua, não é? Lá dentro, no caráter, no interior, é todo esburacado, é todo feinho, é toda feinha, não é? E precisa de Jesus. Amém? Então este é o primeiro motivo pelo qual precisamos olhar para Jesus para correr essa carreira, para andar esta vida que Ele nos propôs. O segundo
é que o próprio Jesus se colocou como modelo para nós. Nós precisamos olhar para Jesus, somos chamados a olhar para Jesus para imitar as suas obras. Jesus disse, e João registrou em João 13,15, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então esse é o segundo motivo. Para que, olhando o que Jesus fez, a gente faça também. Amém? Pois bem. Abra comigo João 17, versículo 4. Um texto que William usou domingo. E eu em casa, revisando, fiquei assim, tão mexido, no bom sentido. Saltou aos meus olhos, já li tantas vezes isso. Mas naquele dia foi diferente. Jesus disse assim, João 17,4. Ele está orando, né? Está ali acontecendo uma oração, ele está falando com o Pai. E ele disse, eu te glorifiquei na terra, consumando, o que quer dizer concluindo, indo até o fim, completando a carreira, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus disse que glorificou o Pai na terra, cumprindo a obra que o Pai confiou para ele fazer. Então vamos ver melhor essa obra que o Pai confiou para Jesus. A verdade é que a gente costuma, como aquele cântico que tivemos aqui hoje à tarde, tão lindo, costumamos identificar Jesus, principalmente com a obra da cruz, com a sua morte, sepultamento, a ressurreição pelo poder do Pai, a sua ascensão, a glorificação dele, lá na presença do Pai, e a expectativa da segunda vinda. Esta obra era só de Jesus mesmo. Essa ninguém podia fazer. Esta era só de Jesus. Mas, irmãos, há mais. Quando Jesus disse, eu te glorifiquei, consumando a obra que me confiaste, esta é, digamos assim, a parte principal, aquilo que só ele, de fato, poderia fazer. Mas há mais. A obra que foi confiada a Jesus para que ele fizesse, e ele fez, ela envolve outras coisas. Esta parte aqui, ninguém pode imitar. Mas há mais, amém? Então, observe o que está escrito em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Está assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Se você lembra desse texto, acompanha comigo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra, por toda a parte, fazendo o bem e curando, porque era com ele. Amém? Andou por toda parte, fazendo o que, irmãos? A obra da cruz, ela foi única. Mas antes de chegar àquele momento, ele andou por toda parte, fazendo o bem. Fazendo o bem. E para isto, Deus ungiu a ele com o Espírito Santo. E ao fazer o bem, aquilo era também algo que trazia glória para Deus. Irmãos e queridos convidados, todos os milagres de Jesus, todos, e mais toda a sua obra, incluindo a obra da cruz, o que foram? Não são todos eles uma expressão concreta, visível, palpável, desse fazer o bem em toda a parte? Pense bem, Jesus nunca fez para ele. Nenhum dos milagres Jesus fez para ele.
E essa foi a tentação do diabo no deserto. Era que Jesus fizesse um milagre para ele, para o bem dele. 40 dias sem comer, sem beber, tinha muita fome, devia estar desesperado de sede. E o diabo falou: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A tentação foi que Jesus fizesse um milagre para suprir uma necessidade dele, e Jesus se recusou a fazer. Amém? Mas os milagres que ele fez foram todos eles fazendo o bem. Motivado em fazer o bem, ele deu vista aos cegos, Misaque. Motivado em fazer o bem, Elias, ele curou enfermos de nascença, alguns deles. Cristina limpou de lepra, ressuscitou mortos, tornou a dar ouvido a quem não ouvia. Amém? Isto é o que, irmãos? Fazer o bem. Toda a obra de Jesus foi uma obra de fazer o bem, em toda a parte. Amém, Zilmário? Em toda a parte. Irmãos, agora veja, para os outros, não para ele, mas para os outros, esse fazer o bem era o principal sinal de que Deus era com ele. Certo dia, quando Nicodemos procurou Jesus assim à noite, para que ninguém visse, ele disse assim: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Para os outros, aquilo era o sinal de que Deus estava com ele. E nós lemos em Atos 10, 38, aquilo é parte da pregação de Pedro a Cornélio. E Pedro fala isso: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, e então ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Agora, nós não somos chamados a imitá-lo? Não é verdade? Não somos chamados a imitá-lo? Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Vamos ver juntos, e agora eu gostaria que vocês me acompanhassem abrindo, Efésios capítulo 2, e depois Tito capítulo 3. Mas vamos começar com Efésios. Efésios capítulo 2. Tu podes projetar, por favor? Efésios 2, e aí lemos todos a mesma versão. De 8 a 10, Efésios 2, de 8 a 10. Isso. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Feitura de quem? Mas de quem? Ele? De Deus. Feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não está falando aqui do nascimento natural, aquele em que nascemos do nosso pai, da nossa mãe, porque está falando do criados em Cristo Jesus, é outra coisa. Não é o nosso nascimento natural. Isto é uma outra coisa, mas criados em Cristo Jesus para boas obras. Ok. Vamos agora a Tito, capítulo 3, versículo 8. Projetando também, se puder. Tito 3:8, uma carta de Paulo. Veja só o que Paulo está instruindo a seu discípulo. E diz assim: fiel é esta palavra,
E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. Confiadamente, não se encabule não, Tito. Né? Usando a nossa, não se encabule não, Tito. Nosso nordestineiro, fique encabulado não, Tito. Fique jururu não. Confiadamente. Para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Irmãos, o que nós estamos lendo aqui nessas duas passagens? Nós estamos lendo que os que nasceram de novo em Jesus, por isso que lá em Efésios 2 fala, criados em Cristo Jesus, está falando do novo nascimento. Os que nasceram de novo em Jesus foram criados para praticar boas obras. E agora Paulo nos lembra aqui em Tito que é para todos os que têm crido em Deus. Tito, eu quero que você faça a afirmação confiadamente, para que aqueles que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boa obra. Quem quer me ajudar? Lembrando aqui, o que é solícito? O que é ser solícito? Disponível, que mais? Pronto, que mais? Prestativo. Seja empenhado. É isso. Esteja disponível. Esteja não apenas disponível, esteja empenhado. Não é? Porque, pense bem, nem todo mundo que está disponível está empenhado. É ou não é? Está disponível é o seguinte, eu estou aqui, tá? Se você precisar de mim, é só me chamar. Isso é estar disponível. Está empenhado, eu vejo o que você está precisando. Eu estou atento. Eu estou prestando atenção. A sua vida é importante para mim. Então eu vejo que você está precisando de ajuda, João, e eu tomo a iniciativa. Amém? É isso que é ser solícito. Eu estou prestando atenção, e então eu tomo a iniciativa para fazer o bem. Irmãos, pode parecer que não é muito espiritual isso, mas esse é um pilar fundamental da carreira que nos está proposta. Tão fundamental que o Espírito Santo conduziu Lucas, escritor de Atos, para definir, e Pedro, que estava pregando, né? Para definir a obra de Jesus dessa maneira, fazer o bem. Eu quero então destacar dois aspectos do fazer o bem. Há outros. Mas nessa tarde eu quero destacar, aliás, noite já, né? Dois aspectos deste chamado para nós, no sentido de fazer o bem. O primeiro, fazer o bem glorifica a Deus. Você pode repetir? Fazer o bem glorifica a Deus. Mateus 5, 14 e 16. Tantas vezes cantamos para o Senhor, Senhor, eu quero te glorificar. Eu quero te glorificar. Não é verdade? Tantas vezes dizemos, tantas vezes oramos, Senhor, eu quero te glorificar. O próprio Jesus disse que fazer o bem glorifica a Deus. Abra Mateus 5, se não puder abrir, eu vou começar a ler. Mateus 5, 14 a 16. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. É assim, né? Ninguém acende uma vela para botar dentro do armário, né? A vela a gente acende e aí bota num lugar alto, né? E aí ela ilumina um pouquinho, diferente da luz que vem fornecida pela CELP, mas ilumina. Naquela época era a única que eles tinham. E aí Jesus conclui dizendo,
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós lemos ainda há pouco que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para realizar a obra que foi confiada a ele, fazer o bem em toda parte. E ao cumprir esta obra, ele disse, e João pegou e escreveu, né? João 17:4, nós lemos ainda agora, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Queridos, a Bíblia diz que todos aqueles que nasceram de novo em Jesus foram ungidos com o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo. Na carta aos Romanos, Paulo escreveu assim: se habita em vós o Espírito daquele que levantou Jesus dos mortos, este mesmo Espírito, é o mesmo, habitando, glorificará os vossos corpos mortais. Ele disse, de uma habitação do mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, que ungiu para que fizesse o bem, que ungiu para que ele consumasse a obra, que foi lá levantá-lo dos mortos, é o que a Bíblia diz, o Espírito Santo foi levantar Jesus dos mortos. Este mesmo Espírito habita em todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, nasceram de novo, sendo batizados nas águas. Amém? Ungidos com o mesmo Espírito. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados, mas então nós fomos feitos candeia que foi acesa. Como Jesus usou aqui o exemplo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Nós éramos candeias apagadas, e nós fomos acesos, estávamos mortos e recebemos vida, e somos agora a habitação do Espírito de Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras. Amém? E ao praticar estas obras, o bem, a glória será para Deus. Amém? Segundo aspecto, fazer o bem é um plantio, é uma semeadura. Vou repetir. Fazer o bem é um plantio. Se você quer colher laranja, você tem duas alternativas. Vai para um pomar onde alguém já plantou, ou você planta o seu. Fazer o bem é um plantio. Tem colheita. Amém? Todo aquele que planta tem que ter uma expectativa de colher. A Bíblia diz que fazer o bem é um plantio. E a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Se você está com a Bíblia, abra lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. E veja o que o apóstolo Paulo escreveu àqueles irmãos. Versículo 9. 6, Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ceifar é colher. Ceifar é colher. Então Paulo está dizendo que fazer o bem é plantar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque num tempo devido nós ceifaremos. Agora não podemos desfalecer. Ah, irmãos e irmãs que já há semanas ou meses ou anos
buscam com desejo intenso no coração ver seus queridos convertidos, não é? Que os olhos se abram, que possam enxergar Jesus como você enxerga. Um dia Deus fez esse milagre no seu coração e no meu coração também. É um milagre de Deus, irmãos. É um milagre. Mas é um milagre que Deus quer fazer. E aqui Paulo fala de um plantio que tem colheita. Fazer o bem. Fazer o bem. Muitas vezes nós temos pregado aos nossos queridos, e está certo, precisamos pregar. Mas Deus nos lembra que nós precisamos fazer o bem, servi-los, ajudá-los. Porque senão seremos como o símbolo que retine. A gente faz barulho, mas as pessoas não vão conseguir ver alguma coisa que faça a diferença. E Jesus disse que era necessário que as pessoas vissem as boas obras para que Deus fosse glorificado. Então aqui o apóstolo está dizendo: meus irmãos, façamos o bem, porque a seu tempo ceifaremos, haverá uma colheita. Eu pergunto, isto é só para os nossos familiares? É claro que não. É claro que não. Mas é também. Isto é para aqueles com quem temos a oportunidade de conviver, fazer o bem, servi-los, estar atentos às suas necessidades e sermos nós solícitos na prática desse bem. Você diz amém? Não desista, mas comece. E o apóstolo prosseguindo diz no versículo 10: por isso, eu entendo que esse por isso está ligado ao que ele acabou de dizer. Por isso, pelo fato de que haverá uma colheita, se você não desfalecer, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Amém? Façamos o bem a todos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Meus irmãos, o objetivo de todos esses textos era deixar muito claro no nosso coração que fazer o bem está na Bíblia. Que Deus nos manda fazer o bem. Que a obra de Jesus foi fazer o bem. E que Jesus disse que a gente deveria fazer como Ele fez. E que mais? Deveríamos ser solícitos em fazer o bem. Mais do que disponíveis, empenhados em fazer esse bem. Agora, meus irmãos, você e eu precisamos praticar. Amém? Porque, irmãos, se a vida de Jesus foi toda e foi movida para fazer o bem, os discípulos e discípulas de Jesus precisam seguir na mesma pisada. Não é assim? Precisam seguir nos mesmos passos. Olha, há muitas vozes falando hoje em dia. Muitas, de todo tipo. De todo tipo. Mas eu não vejo, e talvez você não também, tantas ações que combinam com as vozes que estão se levantando. Aquele que fala em nome de Deus deve praticar as obras que Deus mandou que fossem praticadas. Não é mesmo? E as obras que Ele mandou que a gente praticasse se resumem em fazer o bem.
quando você sai para testemunhar de Jesus, a motivação que deveria estar no coração, o que Deus quer, a melhor motivação, seria, de fato, fazer o bem àquela pessoa. Fazer o bem. Jesus comparou o reino de Deus a um homem que acha um grande tesouro, não é? E ele vai, vende tudo que tem, para adquirir aquele tesouro. Aqueles que já conhecem o tesouro e vivem o tesouro, são chamados a tornar este tesouro conhecido a outros. Amém? Uma herança, quando é dividida por muita gente, fica um pouquinho para cada um, né? Na verdade, fica um pouquinho para cada um. Mas quando a gente divide Jesus com outro, isso não acontece. Amém? Você não perde nada de Jesus. Não diminui Jesus dentro de você, porque você está compartilhando com o outro. Ao contrário, a palavra nos anima dizendo que pregar o Evangelho de Deus é parte da armadura que nos protege dos ataques do diabo. Está escrito, Efésios capítulo 6, não é? Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, testemunhar Jesus deve ser movido pelo desejo intenso de fazer o bem a uma vida. Mas há outras coisas que nós podemos fazer. E são essas que Deus também quer que a gente faça. Amém? Então, irmãos, uma tarefa para todos nós do Espírito Santo, uma tarefa do Espírito Santo para todos nós, é buscar nele, Espírito Santo. Aqui na palavra diz que há obras que o Senhor preparou para que eu andasse nelas. O bem que eu preciso fazer. Preparados pelo Senhor. Eu acho que não estou enxergando direito. Mas me ajude a ver. Isso é uma coisa. A outra é, a partir desta oração, decidir ser solícito, decidir ser disponível, mais do que isso, além. Qual foi a palavra que tu falasse? Empenhado, que palavra boa. Empenhado. A gente ora e decide, Senhor, serei empenhado em fazer o bem, em praticar o bem na vida daqueles que estão ao meu redor. Você diz amém? Irmãos, não há como saber o sabor de uma comida sem comê-la. Você pode olhar para a receita, você pode ver os outros comendo e fazendo cara de satisfeito, né? Aquilo pode aumentar a sua vontade de comer. Mas o prazer e o gosto mesmo, você só vai saber quando comer. Se é assim com comida, é mais ainda em relação às coisas que Deus preparou para que a gente ande nelas. Não é? Está escrito lá, as quais Ele preparou para que a gente ande nelas. Então, o Espírito do Senhor está lembrando a todos nós, irmãos, que nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras e que devemos nos empenhar nessa prática. Amém? Que sejamos praticantes da palavra do Senhor, porque graças a Deus Ele tem nos dado ouvidos para sermos ouvintes, mas que sejamos praticantes da sua palavra. Você quer baixar os seus olhos e orar um pouco? Talvez você precise confessar ao Senhor. Mas não fique prostrado. Se vai confessar que não está ainda
praticando, você precisa se levantar desta oração solícito, empenhado. Decida diante de Deus. Faça uma oferta de si mesmo, da sua vida, para ser alguém que faz o bem para glorificar a Deus. Amém? Faça a sua oração diante do Senhor.